Bom dia a todos. Nós vamos abrir mais uma live. Essa vai ser a primeira live do ano de 2021. Janeiro a gente deu uma pausa para estar conversando com os nossos entrevistados e fazendo uma programação. Nós vamos hoje conversar sobre a história da pitometria no Brasil. Isso vocês não acham em literatura nenhuma. Hoje o bate-papo vai ser muito interessante, conhecer a parte técnica, como realmente aconteceu essa história da pitometria no Brasil. Vou convidar o grande profissional Geraldo Lamon, profissional esse que sobre pitometria. Estou convidando ele agora para dividir o espaço conosco. Olá, Geraldo, tudo bem? Bom dia. Opa, bom dia, rapaz. Eu estou aqui numa ansiedade que é a primeira vez que eu faço isso na vida. Então, devagar com andor, porque o santo é de barro, viu? Muito Mas, bom, muito bom. uhum, Espero que esteja tudo bem nesse momento difícil de pandemia aí, né, Geraldo? Ontem, é verdade, rapaz. É o que ontem, eu digo, é o que eu digo para os meus amigos, o que tem acontecido comigo, que eu sou do interior e vivi muito na roça, que eu estou igual tatu. Quer dizer, nesses momentos de tempestade, de muita chuva, de frio, o tatu entra no buraco e fica lá até a condição ambiental passar para ele poder sair, né? E isso está mesmo, isso acontecendo a mesmo. mesma coisa, com muito medo dessa, dessa situação que assola o nosso país, muito medo de pegar isso, porque eu sou você ainda não chegou lá, mas eu sou personagem de muito risco, entendeu? Eu não posso pegar isso de jeito nenhum. Então, tem que ficar muito acomodado aqui no meu buraco, entendeu? Entendi, tá certíssimo, tá certíssimo. Geraldo, inicialmente um grande prazer estar falando com você, dividir um espaço de um profissional do seu calibre aqui com a gente. Essa live a gente começa com um sentimento de tristeza porque ontem faleceu um grande profissional aqui no interior de São Paulo, conhecido nacionalmente, o Moretti, diretor executivo do DAE, tá? Ele acabou falecendo ontem aqui em Piracicaba por questões do Covid também. O quadro dele Uhum. piorou. Então foi uma notícia triste que nós todos que convivíamos com ele, que era uma referência técnica, nos deixou um Uhum. sentimento de perda muito grande. Isso faz também mostrar que a gente precisa se cuidar, né? Precisamos se É cuidar. verdade, Então é fica verdade. aqui o nosso sentimento para esse profissional e os pêsames para toda a família. Tá? Geraldo, vamos Puxa, então iniciar. esse Moretti, eu não o conheço pessoalmente, mas já ouvi falar muito dele aí no meio do saneamento, entende? Infelizmente, aconteceu, né? A gente tem que assim, se referenciar e dar as condolências aí para os que ficaram, né? E vamos em frente. Isso mesmo, isso mesmo. Então, o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre a história da pitometria no Brasil. Isso eu estava posicionando que a gente não encontra isso em literatura alguma, né? Essa história. Então, é a vivência que você passou, você estava acompanhando isso, né? E você trazer isso aqui para um bate-papo é super importante. Lembrando que essa live ela fica gravada no Instagram, né? Então, os profissionais vão consultar essa live depois. Em virtude do horário, muitas poucas pessoas assistem em virtude de estar trabalhando nesse exato momento, mas o legal é que esse conteúdo fica gravado na internet, então eles podem depois acessar o Instagram do Grupo Novais e pegar todo o conhecimento que hoje você vai estar passando para a gente. Inicialmente, então, Perfeito. eu gostaria que você falasse da sua formação, da sua área de atuação e o que você tem feito aí da área de saneamento. Fala um pouquinho da sua história do saneamento de forma geral, para depois a gente entrar na propriamente dito no tema da live, que é a história da pitometria. Perfeito. Com esse tema da introdução da pitometria aqui no Brasil, eu tenho uma história muito ampla e ela vai ser escrita e vai sair oportunamente em um livro onde eu estou aí com um outro engenheiro da Sabesp que também é muito aplicado nessa área e eu já conversei com ele, ele tem muita informação, das quais algumas eu anotei, e nós vamos escrever um livro oportunamente, tá? Sobre toda essa história da pitometria aqui no Brasil. Quanto à minha pessoa, eu comecei minha atividade profissional no início de 63. E eu só passei por três grandes empresas aqui no Brasil.
A primeira foi a Usiminas, que foi meu berço de aprendizado, onde eu caí dentro de um setor que foi e é a instrumentação. E nessa área de instrumentação, eu galguei lá alguns postos, tá? Porque eu estudei muito, gostei. Eu não tinha nenhuma formação, eu era simplesmente uma formação em contabilidade, e, portanto, eu não fui dentro da Usiminas, assim, bem posicionado tecnicamente, porque a minha área não era uma área de metalurgia, de siderurgia, mas eu tive sorte tão grande que eu, chegando na Usiminas, naquele ano, que foi no iníciozinho de abril, eu cheguei lá em março, abriu uma escola técnica de metalurgia patrocinada pela CESITA, e eu caí dentro, onde eu permaneci trabalhando na Usiminas por 3 anos e meio, 3 anos de curso em Acesita, praticamente dentro de uma siderurgia, e fiz 6 meses de estágio, onde o meu assunto nesse estágio foi sobre a placa de orifício. Você vê que eu já, no passado, já tinha um direcionamento para essa área de vazão. E, terminando meu estágio, simplesmente eu pedi demissão, vim para Belo Horizonte para estudar engenharia. E, chegando em Belo Horizonte, eu não sabia como é que eu ia me manter aqui, mas aconteceu um outro estado de sorte. Tinha um concurso na Petrobras, e eu fiz esse concurso. Acredito que eu passei em primeiro lugar, porque foram 10 pessoas de uma única escola, a Escola Técnica Federal, e eu, a única ovelha negra de fora. E eu fui selecionado. Então, eu acredito que eu fiz uma ótima prova, porque era do meu conhecimento de eletrônica, já adquirida na Usiminas, metalurgia, que aconteceu lá. Então, fiz esse concurso e entrei na Petrobras. Na Petrobras eu fiquei, e paralelamente na Petrobras eu comecei a estudar engenharia, perdi um ano, porque na Petrobras eles nos enviaram para Salvador, para a refinaria de lá, onde ficamos 6 meses fazendo estágio. Voltamos para Belo Horizonte, nos mandaram para o Rio de Janeiro, no Petrobras do Rio, onde ficamos aproximadamente 2 meses e pouco. Vim para Belo Horizonte, aí a refinaria já estava naquele processo de instalação dos equipamentos no campo. E a gente foi espécie de um fiscal dessa instalação. Bom, aí no ano seguinte eu passei em 5º lugar no vestibular, passei em 2 universidades, passei na Federal. Naquela época tinha um exame, não sei se você chegou a vivenciar isso, tinha um exame de pré-seleção. Você passava na pré-seleção, aí depois que você fazia a prova das questões abertas de física, matemática, química, enfim, as matérias abertas. Eu passei na Federal, passei na PUC. E no Federal eu teria que estudar pela manhã. Eu não ia conseguir, teria que sair da Petrobras. Então eu optei para a PUC e comecei a engenharia na PUC. Quando eu estava passando para o 5º ano, a Petrobras, não sei se porque eu era considerado uma pessoa assim internamente não resiliente, digamos assim, né? Que eu já tinha um preparo muito grande da siderurgia. Eles me mandaram, no 5º ano de engenharia, me mandaram eu para Paulínia. Eu estava residente em Campinas e pela manhã saía às 6 horas da manhã e ia para Paulínia para ser fiscal de obra da refinaria. Eu no 5º ano de engenharia. Eu fiquei um mês, não consegui, vi que não teria oportunidade de transferir meu curso lá para Campinas, por causa de distância, horário. Simplesmente eu voltei para Belo Horizonte e pedi demissão da Petrobras. Aí eu comecei a trabalhar por conta própria, com muita dificuldade, querendo trabalhar na instrumentação, mas aí eu enveredei pela área de medidas de grandeza elétrica, onde eu consegui muito trabalho na própria setor de mineração, onde eu trabalhei por uma empresa. Um pouquinho antes disso aí, eu fiz um concurso também para ser professor de instrumentação e controle na Federal, no Coltec. Eu passei, eu fui professor durante uns 4 anos de instrumentação e controle, e
eu fui chamado para ser auxiliar de ensino no laboratório da PUC, onde eu também tive uma participação lá de uns 3 anos como professor auxiliar de ensino, onde eu cuidava do laboratório de medidas de grandeza elétrica. Mas como eu era professor no COTEC da Federal, professor de instrumentação e controle, que era esse COTEC da Federal, ele era administrado por um convênio com os ingleses. Os ingleses, muito relacionamento que eu tive, e o pessoal gostava muito de mim, e um dos chefes ingleses arranjou para que eu fosse fazer o mestrado em instrumentação na Inglaterra. Presta bem atenção nessa história. Então, eu ia ter o salário da UFMG e ganhava uma bolsa de estudo na Inglaterra para fazer o mestrado. Mas nessa, já tinha passagem comprada, estava no consulado da Inglaterra, no Rio de Janeiro, faltava 15 dias para embarcar, e me chega a terceira empresa, né? Os Minas, Petrobras, agora me chega a terceira e última empresa que eu trabalhei, que foi a Foxboro. Não sei se você chegou a ter ideia do que é a Foxboro, o que foi a Foxboro. Era a maior empresa de instrumentação e controle do mundo na época, né? Então, essa empresa chegou e me ofereceu um salário que eu ganhava cerca de 2 mil ou 3 mil reais entre a Universidade Federal e a Universidade Católica, que eu tinha um saláriozinho lá. Dava em torno de 3 mil. E a Petrobras e a Foxboro me ofereceu 15 mil nos primeiros 6 meses, depois passaria por 18. Um Passat, na época, custava 19 mil. O que você acha que eu optei? Mandei tudo embora na Foxboro, que foi para mim um cartão de visita, onde eu trabalhei por cerca de 10 ou 11 anos na Foxboro, até que aconteceu um inusitado. Era a época dos militares, a Foxboro não podia importar nada, que tudo era importado nessa época, e ela fechou os escritórios, entregou a empresa para os funcionários e saiu do Brasil. Foxboro, Hartmann Braun, Honeywell, Fischer, essas empresas foram embora, entendeu? Porque os militares não deixaram que se importasse nada, tudo tinha que ser resolvido aqui no Brasil. Foi onde eu comecei a trabalhar por minha conta. Depois que a Foxboro fechou o escritório aqui. E aí a coisa cresceu, entendeu? E hoje nós estamos no que estamos, que você já conhece, com a direção do Gustavo, do Rodrigo, e eu já estou assim, saindo do cenário, porque eu estou com 77 anos, né? Vou fazer 78, então minha contribuição já foi dada. Mas eu estou terminando o doutorado agora, né? Vou defender minha tese agora até o meio do ano, e eu quero deixar um legado para os engenheiros que possivelmente vão passar pelas minhas mãos, que é eu transmitir um pouco do que eu conheci na empresa de saneamento. E isso é uma história muito longa, onde eu aprendi muito aqui em Belo Horizonte com o pessoal da Copasa, entendeu? Então, essa aí, resumidamente, foi a minha história de vida e de profissionalismo, de profissional, desde o início da minha carreira, quando eu saí do interior, da roça, e fui baixar na Uzi Minas, entende? Linda história, Geraldo. Parabenizo você, da onde você saiu com muita humildade, foi conseguindo cada espaço, aproveitando as oportunidades. Eu costumo falar que a oportunidade aparece para todo mundo. Algumas pessoas recebem mais oportunidades, outras menos, mas é importante estar preparado para, no momento que aparecer a oportunidade, para poder pegar e subir um degrau a cada dia. Também te parabenizo muito a questão de você, com mais de 70 anos, estar fazendo doutorado, né? Isso mostra que você o tempo todo está buscando algo, está saindo da zona de conforto. Acredito que a questão da tecnologia em termos das meios digitais, assistir a aula à distância, a própria live que você está fazendo hoje com a gente, né? São ferramentas que não foi comum durante a sua vida profissional. Isso mostra também que você não está ficando para trás em hipótese nenhuma, né? Você está acompanhando o desenvolvimento da tecnologia e esse conhecimento seu é fascinante para trazer para nós que somos mais jovens a história, o aprendizado que se enriquece muito a nossa formação. Então nós vamos entrar hoje no tema propriamente dito da ptometria,
Fala para nós como a pitometria apareceu na sua vida, em que momento nessa história aí apareceu esse nome tão feio e tecnicamente é muito importante, principalmente para o saneamento. Veja, eu estou levantando a história da pitometria, como é que ela aconteceu aqui no Brasil. Hoje, eu não tenho viajado mais, o Gustavo tem viajado, mas eu conheço praticamente todos os estados, com exceção de, se não me engano, 3 ou 4, que seria Roraima, Amapá, e um outro estado do centro, né? Mas as outras capitais, praticamente, eu conheço todas, onde eu dei palestra sobre pitometria, mostrando o meu trabalho, mostrando as maletas, tá? E tive muito sucesso, porque sempre a coisa deu certo, mas a história da pitometria no Brasil, ela começou com a criação do BNH. O BNH foi fundado em 1967. Já em 1968, os políticos articularam a criação do PLANASA, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico. Uma vez a criação do PLANASA, já em 1969, isso aí foi em 1968, em 1969 para 70, ocorreu o fato da formalização propriamente do PLANASA. E, nessa época, uma equipe saiu do Brasil, patrocinada, aí eu não sei bem se teve a participação da Sabesp e CETESB na época, mas quem financiou a ida de um grupo para os Estados Unidos, na Pitomiter, estudar o processo de medição com o tubo de Pitot, saiu de São Paulo. Eu tenho aqui algumas das pessoas que foram para os Estados Unidos. Não sei todas, mas eu tenho aqui quatro pessoas que foram. Tá? Uma delas foi o Vanderlei. Vanderlei, não sei se você conheceu, ele é de São Paulo, ele já faleceu, e a história me diz que foi ele que trouxe o primeiro tubo de Pitot para o Brasil, tá? Vanderlei. Depois, a informação que eu tive não tão precisa, Vanderlei trabalhou na Sabesp, né? Não sei se Sabesp ou CETESB, porque, se não me engano, a CETESB, ela se dividiu em duas, CETESB e Sabesp. Você, que está aí em São Paulo, você deve saber essa história melhor do que eu. Mas eu vou referenciar tudo como Sabesp, ok? Então, veja bem, tem o Vanderlei, que já faleceu. Soube também que o Benerhaus, que é o dono da Enox, que você conhece, né? Aí de São Paulo, que ele também foi um dos que foi nos Estados Unidos, ele trabalhava na Sabesp nessa época. Teve uma outra pessoa, o Isaac, que é dono da Ercon, aí de São Paulo, também foi uma pessoa que foi lá, nos Estados Unidos. E tem uma pessoa, que eu conheço muito, já teve várias vezes aqui em Belo Horizonte, essa pessoa foi, assim, uma pessoa especial que difundiu em maior quantidade e viagem a pitometria aqui no Brasil, foi o Bento. O Bento me forneceu dois manuais da Pitometer, editado em 1922. Esses manuais estão aqui comigo, ensinando como é que se fazia a pitometria, como é que se levantava o FV, tudo com líquido pitométrico. O líquido pitométrico da época, não sei se você sabe, era o tetrabromoetano, que tinha densidade de 2,9. O tetacloreto de carbono, que tinha densidade de 1,6. E tem um outro aí que eu não me recordo o nome, que tinha uma densidade de 3,6. E o mercúrio? Se usava esses líquidos que são muito tóxicos, e o mercúrio, que tem problema também, né? Então, a pitometria era feita num tubo 1 com esses líquidos. E se você quisesse uma nova densidade, uma outra, por exemplo, uma densidade de 2,5, você tinha que diluir esse líquido da cor vermelha com uma benzina e no laboratório fazia nova densidade. Mas isso aí traria um problema muito grande, porque ele degradava com o tempo, né? Então, a pitometria, nessa época, era feita com tubo de Pitot, se colocava nessa pitometria apenas quatro variáveis, que era a densidade do líquido, o diâmetro da tubulação,
a penetração do TAP, e tem uma outra quarta aí, que eu não sei. Hoje nós colocamos 7 a 8 variáveis de correção, entendeu? Na pitometria eletrônica que se faz hoje. Então, essas 4 pessoas que eu te falei, eu tenho a evidência de que eles foram nos Estados Unidos. E o Bento, ele que me forneceu esses 2 manuais, ele foi a pessoa que eu conheço, ele esteve aqui em Belo Horizonte, assisti uma palestra dele aqui em Belo Horizonte, esteve muitas vezes aqui dando treinamento, e numa dessas palestras eu tive assistindo essa palestra com o Bento, né? E ele foi uma das pessoas que mais desenvolveu outras pessoas aí no norte, no sul, aqui em Belo Horizonte, tá? E a pitometria aqui em Belo Horizonte, como é que eu entrei nisso aí? Eu já disse que eu fundei uma pequena empresa onde eu trabalhava com manutenção de equipamentos de medida de grandeza elétrica. E como eu trabalhei no Foxboro, fui nos Estados Unidos, fiz cursos lá nos Estados Unidos de experimentação e controle, e numa época que estava começando estava começando não, saindo dos registradores físicos com pena para registro eletrônico. Então, a Foxboro estava lançando um equipamento onde você via as variáveis que estavam sendo registradas numa tela de computador. Tá? E eu fui lá para aprender isso, para trazer isso aqui para o meu estado, onde eu cuidava dos interesses da Foxboro aqui no estado de Minas, num todo, abrangendo siderurgia, mineração e no caso, foi Libra, que estava passando por uma reforma muito grande, e eu também atuei tentando encaixar e vender os produtos da Foxboro. Tá? Então, esse Bento é uma das pessoas que mais difundiu a pitometria aqui no Brasil. Agora, como que essa pitometria floresceu e depois ela teve um baque, ou ela implodiu? Porque essas pessoas que foram treinadas por essas pessoas que foram nos Estados Unidos, eu tenho aqui como informação, que você deve conhecer alguma dessas pessoas que eu vou declarar agora. Sérgio Prata, Mário Dib, já faleceu, e eu tenho uma vaga informação que ele também foi um dos que esteve nos Estados Unidos, não posso ter certeza. O Camuri, já falecido, e esse Camuri tem um ponto histórico muito relevante. Ele trabalhou no Rio, já faleceu, hoje é o filho dele que cuida do escritório. Eu estava em campo, onde ele também estava instalando um sistema de medição de vazão que chamava na época, chama até hoje, né? Proporcional. E eu fui verificar, juntamente com ele, e o pessoal da gerência do saneamento lá de Campos. Eu fiz a instalação da pitometria, nessa época era já começando a pitometria eletrônica. E praticamente foi 0 a 0 a minha medição com a dele. A satisfação dele foi tão grande que me marcou essa época lá, pela alegria que eu confirmei o que ele estava medindo, estava praticamente 0 com a pitometria. Né? E aquilo ali, para a credibilidade do sistema que ele estava vendendo, e credibilidade da gerência lá, do pessoal lá do saneamento, foi muito grande, né? Então, outras vezes eu tive com esse Camuri, já esteve aqui em Belo Horizonte, mas ele infelizmente faleceu. E outra pessoa que também distinguiu essa pitometria, trabalhou na Sabesp, hoje ele está no Sul, é o Carli. Tá? Não sei se você já ouviu falar. E tem o Nelson, da Sabesp, que trabalhou em Santos. Tive muito contato com esse Nelson, muito contato em Santos. Ele hoje está trabalhando numa outra área de gerência em São Paulo. O Mário Baggio, esse aí, você deve ter conhecimento, ele hoje trabalha muito na área de perdas. Eu não sei exatamente se ele foi das pessoas que ajudou desenvolver e florescer a pitometria aqui, porque, na minha visão, no meu conhecimento com ele, que já tive muitas vezes com ele nesse congresso aí da Sabesp, congresso do ASEMAI, ele sempre mexeu com perdas. Né? Tem mais 2 pessoas que também ajudou a difundir a pitometria aqui no Brasil. O Clóvis Marques, e o Luiz Augusto, que é um consultor que está no Sul. Esse aqui já teve várias vezes com a gente aqui, é cliente nosso, e
utiliza os nossos produtos, né? Esse Luiz Augusto é um consultor, ok? É, veja, com respeito à pitometria, tem uma coisa aqui muito inusitada. O Gustavo esteve na pitometer americana e ele levou e vendeu uma maleta para ele. E foi mostrado o treinamento para a pitometer. A pitometer ficou tão surpresa quando ele viu a nossa maleta, que era de 4ª geração. Para você ter ideia, hoje nós estamos na maleta de 6ª geração e já vai sair a 7ª geração. Tá? Nessa 7ª geração, nós temos 2 programas. Você usa o programa da 6ª, mais um outro programa para contemplar essa nova diretriz aí do saneamento, que é contemplando a regulação ou a lei da 3966, que é um outro, não sei se isso aí vai pegar amanhã, não sei. Mas contempla as 2 tecnologias, né? Essa nova maleta, não sei se você já conhece isso. Mas o Gustavo foi nos Estados Unidos, levou a maleta, eles compraram uma maleta na nossa mão de 4ª geração, e quando eles viram a maleta, comparando com a deles, que era uma maleta que estava muito pesada, numa caixa retangular, que era uma caixa de ferro, que era um peso danado, e ele viu aquela maletinha nossa amarela pequena, né, que é o mesmo tamanho até hoje, eles ficaram surpresos, e o Gustavo fez algumas medições com eles, e eu não sei por que não decolou. Talvez faltou a gente se envolver com eles, e o Gustavo não teve mais oportunidade, mas, na época, foi um sucesso a nossa maleta perto da deles que eles utilizavam. Tá? Bom, saindo aqui em Belo Horizonte, eu diria que tem 3 pessoas aqui, e uma delas foi responsável por eu entrar nessa área do saneamento, que eu não trabalhava com saneamento, eu trabalhava com implementação e controle. E essa pessoa foi um dos que difundiu a pitometria aqui em Minas Gerais. Foi o Jomildo, o Vantuir e o Lúcio. O Lúcio é um pitometrista aí de mão cheia, um dos melhores aqui do estado, eu diria. Eu conheço ele pessoalmente. Nós tivemos testando as nossas maletas com ele, comparando com o tubo U, comparando maleta com tubo U, comparando maleta com medidor magnético, entendeu? Fizemos vários trabalhos nesse sentido de comprovação. Tá? É o Lúcio. E o Jomildo, eu não trabalhava nisso aí, mas eu fazia manutenção para a Copasa nos seus equipamentos de medida de grandeza elétrica, como multímetro, amperímetro, frequencímetro, enfim, medidor de potência. Eu já trabalhava para eles. E comecei a desenvolver um manômetro para medição de baixa pressão, 5 milímetros de coluna de água. Desenvolvi esse manômetro digital. Eles tomaram conhecimento disso aí, e um belo dia eu sou surpreendido com o Jomildo aqui na minha empresa, que era uma empresa pequenina, individual, numa casinha, numa casa, perguntando a mim se eu tinha interesse em desenvolver uma maleta para substituir o tubo U de mercúrio, tubo U de líquidos pitométricos. Veio um gerente, um chefe dele e ele. Eu falei, não, lá dentro, vamos que trabalhar. Que data que foi isso, Geraldo? Qual a data que foi isso? Isso foi antes de 2000, foi em 1998, 99. Veja bem o que aconteceu. Eles falaram e eu topei, não me deram um centavo. Para começar, eu comprei 4 cápsulas de pressão diferencial nos Estados Unidos. Eu tinha relacionamento com a Foxboro, que fabricava essas cápsulas piezo-resistiva, para trabalhar com milímetros, e chegava até 100 metros de pressão. Tá? E vários tipos de cápsulas. Eu fazia o manômetro para pressões até 100 metros, e para pressões até milímetros de coluna de água, frações de milímetro até. Tá? Foi aí que a Copasa viu que eu fazia isso aí e veio me procurar. Eu falei, estou dentro. Eu comprei nessa época 4 cápsulas de pressão diferencial piezo-resistiva. Custou $800 cada uma. Das 4 eu estraguei todas, porque elas eram muito frágeis em termos de golpe.
estourava o strain gauge. Então, aí eu migrei para outro tipo de célula. Mas não me deram nem um tostão. Eu gastei tudo no meu bolso. Agora, eles chamaram mais 2 empresas. Eu não soube. Eu tenho aqui um relatório de uma delas. Chamaram mais 2 empresas. A primeira empresa, eu não vou falar o nome, para não, né? Para a primeira empresa, eles deram 40 mil para desenvolver 2 protótipos. O dinheiro acabou, eles foram lá, pediram mais aditivo, deram mais 20. Eles desenvolveram os dois protótipos. E a terceira empresa, que pegou dinheiro também, não desenvolveu nada e entraram na justiça contra essa empresa. E eu apresentei o meu protótipo também, que foi aprovado e os outros não foram aprovados. E eu não ganhei nada de dinheiro, só gastei. E o meu projeto é que foi para frente, entendeu? Em detrimento desses outros 2 que... Eu não vou revelar a empresa, porque é chato, né? Mas é empresa, assim, de ensino aqui em Belo Horizonte. Aí você já deve estar pensando assim, ó, foi alguma universidade? Foi. Desenvolveram lá com a parte... Foi um trabalho perfeito, uma eletrônica muito boa, mas eles não tinham aquilo que era de meu conhecimento, a vivência na prática de campo, entendeu? Eles fracassaram aí, ok? E o meu processo aí começou a deslanchar, onde eu fiz a primeira maleta, era uma maleta grande, tinha pouca autonomia, né? E eu comecei com essa maleta a divulgar ela pelo Brasil à toa. A Copasa comprou essas maletas, aí já posteriormente, essa maleta não tinha autonomia. Se quisesse uma autonomia para trabalhar final de semana, você tinha que levar uma bateria de carro para ficar junto a ela, para o consumo que ela tinha, que era muito grande. Aí passamos para uma segunda opção, depois veio a terceira, sempre com aquele propósito de diminuir o consumo de energia, tá? Até que chegamos à terceira fase. Nessa terceira fase, eu levei essa maleta para um congresso em Bogotá, um congresso internacional que teve lá, onde foram convidados eu aqui do Brasil e um americano. E foi lá que eu conheci a Fischer. Esse americano, ele era da Fischer americana, e eu conheci essa pessoa, e através dele nós pegamos a primeira representação americana, que foi a representação dos geofones, tá? Que foi dado para a gente a representação em todo o país. Isso aí foi um sucesso muito grande, e é sucesso. E nós tivemos treinamento, foi eu e o Gustavo lá nos Estados Unidos, fazer o treinamento e trazer para cá a tecnologia e a venda dos equipamentos da Fischer, ok? Então, assim, de uma maneira resumida, essa aí foi a história de minha introdução na pitometria. E com a Copasa, eu diria para você que eu aprendi muito. Aprendi muito com a Copasa, com os engenheiros famosos da Copasa, que não estão mais, que já se aposentaram. O João Milton foi um deles. Teve um muito, que me ensinou muito, onde eu fiz os programas da maleta, baseado, por exemplo, pesquisa de vazamento noturno. Como é que é isso aí, de uma maneira estatística? Aprendi com eles, coloquei como um aplicativo da maleta. Enfim, isso aí cresceu e você, como tem a maleta, você deve ter ideia do que é isso dentro da maleta, dentro do software da maleta. Hoje, aqui na empresa, você já esteve aqui, não sei se você tomou conhecimento, nós temos um engenheiro e um de formação em TI, que vai formar nesse final de ano. Esse de TI, ele trabalha no desenvolvimento do software. E o engenheiro trabalha no firmware e no hardware da maleta e no firmware da maleta. O firmware é aquilo que está dentro da maleta, a parte eletrônica da maleta, né? Os programas da parte eletrônica. E o outro de TI trabalha desenvolvendo os programas de software para gerenciar a maleta, entendeu? Já está praticamente pronto também esse programa. Então, isso aí pode, em última análise, mostrar para você o nosso crescimento hoje nessa área de pitometria, tá? Muito, muito bom, Geraldo, muito bom. Um fato que você chamou a atenção aí, que eu desconhecia, né? Como que foi a ida dos profissionais para fora do país para que eles pudessem trazer essa tecnologia. Então, isso daí foram 4, 5 profissionais que saíram daqui do interior de São Paulo,
foram até os Estados Unidos, né, na Pitometer, para aprender essa tecnologia e está trazendo para cá. Nós estamos falando aí de aproximadamente 50 anos atrás, né? Se a gente considerar 69, 70, né? Então, nós estamos aí em 2021, então nós estamos falando de 51 anos aí. Que bacana, que bacana. E aí... Veja, esse pessoal que foi, através desse grupo, patrocinado pelo BNH, e não sei se a Sabesp ou Cetesp esteve aí por trás desse grupo, porque o pessoal dessa época trabalhava numa dessas duas empresas, mas quem financiou foi o BNH, pela informação que eu tenho. Não posso dizer firmemente que isso aí é a pura expressão da verdade, né? Mas eu sei que o BNH que criou a Pranasa, e a Pranasa que se envolveu nessa estrutura. A Sabesp deve ter contribuído em deixar com que seus profissionais fossem para lá. Agora, quem financiou a estadia, quem financiou as passagens, eu não sei se foi o BNH, provavelmente deve ter sido, né? Então, essas pessoas que foram para lá, que eu acredito, que eu declinei aqui para você, 4 pessoas, não deve ter ido mais. Tá? E essas pessoas que chegando aqui no Brasil, treinou esses outros que são consultores, que foram, assim, os dispersores da pitometria aqui nos estados, tá? Eu, particularmente, vim muito depois, né? Eu cheguei na pitometria no ano o Gustavo tem essa história, né? No ano de 98, 99, em 2000 eu apresentei... O Gustavo até colocou aqui no chat 1997. Não, acho que foi 98. Tá bom. Isso aí, essa data não interessa muito. O fato é que nós começamos, que eu comecei a pitometria por contingência e por solicitação da Copasa. Foi eles que foram os primogênitos em trazer oportunidade para eu desenvolver alguma coisa. Que, veja, eu quando saí da Foxboro, eu fundei uma pequena empresa e tive muita oportunidade de, nos reparos dos equipamentos de medida de grandeza elétrica e eletrônica, eu ter que pegar equipamento que não tinha catálogo, levantar toda a diagramação eletrônica do equipamento para descobrir onde tinha erro. Então, eu aprendi muito com isso, e com isso aí, eu cheguei a copiar muitos equipamentos eletrônicos que não podia ser importado, entendeu? E não seria desenvolver, mas com cópias dos que já existiam no mercado. Eu fiz muito. Eu tenho um arquivo aqui em Belo Horizonte, que duas gavetas desse arquivo, é tudo esquema que eu levantei e fiz equipamento na época. Que alguns decolaram, outros não, mas depois que eu entrei na pitometria, eu abandonei tudo e estou seguindo esse pilão, que é o que deu resultado. Hoje a gente está bem de vida, está bem financeiramente, está bem estruturado, e nós temos essas empresas de fora que acreditam na gente e que deixaram que nós fôssemos aqui os primogênitos ou os que divulgam e propagam os instrumentos que nós trazemos dos Estados Unidos, trazemos da Inglaterra e de outros países também para vendas aqui, comercialização. E nessa comercialização tem uma coisa que eu coloquei aqui na empresa. Isso é muito importante. Se chegar aqui um instrumento para fazer um reparo, a prioridade é 0. Ele tem que entrar hoje, amanhã dar uma decisão e depois da manhã devolver ele para o cliente. Tá? É isso. Isso aí nos trouxe assim, uma relevância muito grande em comparação com os nossos concorrentes, que foi a Enops, que me barrava. Eu ia para São Paulo, quando eu tinha uma concorrência, eu ia para lá, meu caro. Eles só faltavam me dizer um palavrão, entendeu? Me barrando. Tá? E assim outros, como a Restor também, que foi um concorrente muito forte, que hoje ela é de uma outra empresa. Essa Ercon também era uma empresa que entrou no mercado, mas todos eles não como que eu diria, não cresceram como nós crescemos aqui. Tá? Hoje nós temos aqui 2 laboratórios, você conheceu um, né? E tem um outro tem um outro laboratório que é para dar treinamento ao controle de pitometria, onde a gente pode levantar o
o coeficiente de atrito de Darcy-Weisberg, o coeficiente de atrito, esse de Darcy-Weisberg é o F tradicional aí da hidráulica, né? O coeficiente C de Hans-Wheeler, nós podemos levantar isso na mesa. Só um exemplo aqui para você. Quando eu entrei na pitometria, a gente, para levantar o fator de rugosidade de uma tubulação, que é o fator C, você conhece bem esse fator, né? Nós tínhamos, na Petrobras, na Copasa, eu fiz isso várias vezes no passado. Nós levantávamos, espichávamos 100 metros de tubulação de PVC, ou de borracha, né? 100 metros, e fixávamos um referencial, 100 metros de tubo, e um referencial onde estava a maleta, o tubo U, para medir a perda de carga nessa tubulação. No fundo dessa perda de carga, você entrava numa maquinetazinha e com a equação de Hans-Wheeler, você achava o fator C. Hoje, aqui na mesa, a gente, com 2 metros, nós levantamos o fator C dessa tubulação. Não precisa trabalhar com 100 metros mais. Por quê? Porque a maleta tem sensibilidade de décimos de milímetro e você... Isso aí é feito tudo automático. Né? Você vai lá, mede, isso aí vai para o computador, você vai lá na equação e pede para ele definir, ele faz assim no piscar de olho, que diz, ó, o fator C dessa tubulação é X. Se você quiser o fator F, também a maleta faz, entendeu? É muito rápido. Veja bem, e não precisa de 100 metros. Os 100 metros que era feito no passado é por causa do diferencial de pressão, que era muito alto. Você tinha que criar um diferencial para você poder medir ele com tudo, ou com mercúrio, ou com o líquido pitométrico. E quanto maior o ΔP, menor seria o erro de leitura. Percebeu? Então, hoje, com a maleta que nós medimos aí, por exemplo, aqui na minha bancada, aqui, que tem 2 metros de um ponto a outro da tubulação. A gente, ali, se você tem 20 e poucos milímetros 20 a 30 milímetros de água de perda de carga, certo? E nessa perda de carga, que está medindo aí com a exatidão de décimo de milímetro, você levanta o FV, tá? Levanta o FV, levanta o fator C. Uma coisa muito importante, que utilizando a forma de Hans-Wheeler, eu não dependo da velocidade. Se eu tiver com uma velocidade de 1 metro, o fator C é X. Se eu tiver com uma velocidade de 3 metros, o fator C é X. Já eu, quando utilizo o fator F de Darcy-Weisberg, ele varia um pouco com a variação da velocidade. Tá? Já o fator C não varia. Isso é questão de matemática apenas, ok? Pois é, assim é um pouco da minha história. Eu espero que, numa outra oportunidade, a gente possa vir falar sobre aqueles outros itens que nós colocamos aí na pauta, entendeu? Hoje foi um histórico, onde eu disse um pouquinho da minha vida, que não é tudo, que você não imagina o que eu já passei, o que eu já estudei. E você disse uma coisa aqui muito importante, que é um exemplo que eu dou para os meus filhos e um exemplo para as pessoas mais velhas. Nunca é tarde para você estudar. Eu, com 78 anos, eu vou fazer 78 e vou defender aos 77 a minha tese, que já foi aprovada lá na coisa. Porque eu gosto de estudar, cara. Embora eu tenha ficado muito cansado ultimamente, mas estudar é um caminho, um privilégio. Eu quero aproveitar a oportunidade, da sua live, de fazer uma pequena propaganda. Eu posso? Claro, o espaço é seu. O pessoal que vai ler, esse livro que eu escrevi, que é sobre a pitometria e a macromedição das empresas de saneamento, ele hoje está com 551 folhas, tá? Eu provavelmente amanhã vai estar com mais, porque já escrevi mais algumas coisas, e numa nova reedição eu vou aumentar, e ele está disponível aí para quem tem interesse em entrar de sola nesse trabalho de saneamento, porque nós estamos precisando de engenheiros, de técnicos de saneamento. Isso aqui não tem no Brasil. Tá? São muito poucos. Então, esse é o meu legado que eu quero deixar para os engenheiros que estão chegando e os engenheiros que querem, de fato, trabalhar no saneamento, que nós estamos precisando muito de pessoas capacitadas, pessoas que vão fazer uma setorização, que vai fazer um gerenciamento hídrico dentro da setorização. Como é que se faz isso? Como é que se procura um vazamento noturno?
enfim, todas essas tecnologias que está dito aqui dentro. Tá? Então, essa aqui é uma propaganda que a sua live sendo, sendo divulgada, o pessoal vai ver esse livro que está disponível. Eu não quero ganhar dinheiro com isso aqui, simplesmente eu quero que a pessoa resgate o preço de cada folha, que é um xerox. Ele está sendo encadernado com esse sistema aqui, que é ferro, eu não sei como é que chama, que não é plástico, é ferro, e ele tem uma facilidade muito grande de você abrir ele todinho em cima da mesa, sem um livro que você tem que estar segurando as páginas para ele não fechar. Não, isso aqui não, aí ele abre. Então, eu acho que esse tipo de encadernação é ótimo e muito resistente. Ok? Bom, Excelente. Daí minha Excelente. propaganda, veja bem, eu já divulguei para você que eu percorri no início de minhas atividades praticamente todos os estados aqui do Brasil, todos eles me conhecem, todos eles me respeitam, onde eu fiz medição, comparei com os padrões deles e dei palestras, enfim. Eu diria hoje que, como é que tem um ditado aí, quando o aluno é bom, ele supera o mestre, não é isso? E é o que aconteceu com o Gustavo, ele já me superou, porque ele tem uma didática muito boa para falar de instrumento de medição, né? Ele, assim, é muito reconhecido, você deve saber disso, onde ele vai, ele consegue tecnicamente persuadir lá os seus ouvintes, ok? Então, isso aí hoje está tudo entregue a ele. Eu vou fazer oportunamente aqui uma coisa, eu vou dar um treinamento. Eu sou muito conhecido em Recife, na empresa de saneamento de lá, muito. Eu tive muitas em Recife e em Aracaju. Aracaju foi uma das pessoas que trabalhou e hoje já se aposentou, que mais me ajudou, me dando informações e dizendo, quando eu estava desenvolvendo software para gerenciar a maleta, ele foi muito crítico e me deu fez muitas observações, o que eu devia modificar para melhorar esse programa. Aracaju foi o primeiro deles. Depois eu tive muito em Recife, onde eu fiz uma amizade muito grande com muitas pessoas de lá e muitos já se aposentaram, né? Mas agora eu devo dar um treinamento virtual da fitometria em si e depois de passar essa fase de turbulência de saúde aqui no Brasil, talvez no início do segundo trimestre, eu vou lá pessoalmente para mostrar a maleta funcionando na prática, que eu já fiz muitas vezes, mas a turma é nova que chegou precisa de... É isso aí que... Essa turma que chega e que não é treinada é que foi responsável pelo decaimento ou a implosão da pitometria no passado. Por quê? Esses consultores davam treinamento, as pessoas que ficavam na empresa saíam, não retreinavam o pessoal que vinha, então as medições eram assim, com muitos erros, e isso aí foi caindo no descrédito, e a pitometria, lá no ano de 70 e poucos, 80, tá? Caiu num descrédito, até que veio a pitometria lida por equipamento eletrônico, que foi um dos primórdios, foi a Enox, que trazia uma maleta da Inglaterra, que eu conheci, e muitas delas já passaram por aqui para trocar as baterias. Eles é que trouxeram a primeira maleta eletrônica aqui para o Brasil. E eu comecei logo depois, tá? Agora, a Enox cometeu um erro muito grande. Eles traziam uma maleta de fora muito boa. Tá? Tinha um programa que não era essas coisas, mas a maleta inteira era muito boa, resistente. Eles cometeram o erro de querer fabricar a maleta aqui. Aí que deram os burros na água e implodiu também. E nós só crescendo. Tá? E dos nossos concorrentes, que eu poderia dizer aqui, de 3 a 4 concorrentes que tentou fazer a maleta e também morreram na praia. Tá? E só nós crescendo, por quê? Experiência de campo, experiência com o cliente, o que o cliente queria,
como é que eles nos ajudaram, entende? Isso aí foi só alavancando na época que eu desenvolvi a maleta primeira, a segunda, a terceira, a quarta já contei com outras pessoas, foi essa que o Gustavo levou para os Estados Unidos, e agora nós temos esses profissionais aqui fazendo isso que eu já falei, um na área de software e o outro na área de hardware e firmware. Okay? E tem nos dado assim, bons frutos. Embora o Gustavo está sempre com ele, dizendo o caminho a seguir, oh, isso aqui não faz isso, faz assim, faz assado, entendeu? E os caras na programação. E programação, você sabe melhor que eu, programação é uma receita de bolo. Concorda? Veja, você tem as variáveis, elas têm um endereço, você quer fazer uma continha, você vai lá, pega essa variável, faz a conta e põe o resultado lá no endereço que vai para outro lugar e assim vai. Quer dizer, é uma receita que precisa de habilidade do profissional. Mas eu tentei estudar programação duas vezes. Uma foi na Universidade Federal, me candidatei, não teve quórum, não conheceu gente. E depois foi no Cefet também, houve uma solicitação de candidatos para fazer o curso de programação de software. Eu entrei, não teve quórum, aí eu desisti. Eu tive muitos folhetos aqui de programação em DOS, de programação em Visual Basic, de programação em Pascal. Eu tenho tudo isso aqui. Mas sozinho é fogo, né, para você estudar isso. Você tem que ter um compromisso, um professor né? Então, eu não aprendi, mas sei como é que é a dinâmica de uma programação, certo? Legal. Não conheço os códigos, entendeu? Muito mas bom. É que nessa hora está vencendo. Se você tiver aí alguma informação relevante que você queira saber nessa primeira nossa live, que é a introdução da pitometria aqui no Brasil, né? Eu estou disposto a, dentro do que eu sei, responder a você. Ótimo, ótimo, Geraldo. Na verdade, assim, eu só tenho que te parabenizar. Você foi um empreendedor aí no final da década de 90, né? Vindo com uma ideia, transformando isso em tecnologia e fazendo esse produto aí ter 20 e poucos anos já de mercado, tá? Tantas gerações aí, né? Como você falando, sempre aprimorando, sempre evoluindo, escutando os clientes. A gente percebe também que vocês têm um feedback e aceitam esses feedback dos clientes para a melhoria dos produtos, e os produtos da Lamon, não tenha dúvida nenhuma, principalmente a maleta, está cada dia mais redonda aí para atender as necessidades de campo. É um instrumento que, sem dúvida nenhuma, aqui pela Novais a gente tem 4 instrumentos seus, tá? Esses 4 instrumentos a gente usa para fazer checagem dos macromedidores de vazão em campo. É a principal função hoje que a Novais faz com a pitometria. É um equipamento portátil, por ser portátil, permite com que a gente tente validar as informações com que estão sendo monitoradas nos equipamentos instalados fixos, sejam eles eletromagnético carretéis, sejam eles ultrassônico carretéis, e a gente acaba levando a maleta para fazer a checagem. É um excelente instrumento para isso. Todo órgão de saneamento deveria ter instrumentações de pitometria, principalmente para fazer a checagem dos equipamentos físicos, e se não tiver os equipamentos físicos, também utilizar a pitometria para obter as informações. Depois eu queria, para você fechar a live, você tem um slogan sobre medição, né? Aquele slogan seu eu queria que você comentasse, que você trouxe de um grande amigo seu, que é de medir, né? A importância de se medir, né? E só agradecer, foi um aprendizado para nós, tenho certeza que foi um aprendizado de diversos outros profissionais da área de saneamento que estão em crescente formação, que é o caso aqui da Novais. Aqueles profissionais que também são mais antigos, relembrar essa história, eu acho que é muito sadio. A gente entender como veio, e foi muito importante o nome de alguns profissionais que você trouxe aí, que foi difundir o conhecimento. Isso eu acho importantíssimo, né? Esses profissionais foram para lá, aprenderam uma tecnologia, trouxeram essa tecnologia do Brasil, que é super importante, e difundiram isso para outros estados, outros profissionais. Coisa que você está fazendo através do seu livro, através das suas palestras. Eu te conheço há algum tempo, você não segura informação, você passa o conhecimento técnico, você tem necessidade de difundir. E o Gustavo teve uma felicidade de ter um professor dentro de casa, né? E isso daí, conforme você posicionou,
O Gustavo só cresce, só evolui pela capacidade que ele tem também, mas também teve uma felicidade de ter um professor no dia a dia aí. Parabéns pela essa dupla que se formou, mais o Rodrigo aí, é um trio, na verdade, né? E fora a equipe toda, o time todo da Lamon aí que a gente já conhece, que é composto muito mais por pessoas aí que só vem crescendo ao longo do tempo. Muito obrigado por dividir esse espaço. Eu vou passar a palavra para você agora para o encerramento. Nós temos mais 5 minutos só porque a live fecha automaticamente. Então, passa a palavra para o encerramento. A comunidade do saneamento agradece as suas palavras. Essa foi a primeira live com o senhor. Espero que a gente tenha outras, para que a gente escute a experiência e o aprendizado, para que a gente continue crescendo ao longo da nossa jornada aí, que é, sem dúvida nenhuma, se tornar cada dia melhores no que a gente faz. Satisfação, Geraldo. Passa a palavra para você. Ok. Tem um dizer que você aí me trouxe à baila e que eu sempre digo que isso aí veio de um amigo meu, onde no saneamento ou na vida cotidiana ou em qualquer local que você esteja que precisa fazer uma medição, tem um dizer que se você pode medir, você não deve calcular. Se você não pode medir e não calcula, aí que você pode estimar. Tá? Então, o ditado é esse. Onde se pode medir, não calcule. Onde se possa calcular, não estime. Okay? Esse é o grande chavão que eu sempre prego aí nas empresas e na pitometria do modo geral. Aproveitando o fechamento, eu quero dizer e colocar em suas mãos que eu dou um curso de 2 ou 3 dias de pitometria, teórica e prática. Tá? Eu gostaria, numa eventualidade, de estar aí na sua área e você convidar algumas pessoas aí do seu relacionamento nas empresas de saneamento para eu dar esse curso de pitometria como um todo. No primeiro dia, ele é teórico o dia todo, onde eu vou mostrar como é que você chega ao teorema de Bernoulli pelos processos mais simples e pelos processos acadêmicos, que é derivada, integral, aquela coisa toda, né? Dependendo do tipo de profissional. E depois focar muito especificamente o que faz com que eu faça uma pitometria hoje que o meu erro vai dar igual ou melhor que 1%, que são as correções pitométricas que a gente impõe no sistema para que eu tenha uma medição perfeita. E quais são os erros que acontecem se eu não tiver essas correções bem feitas e bem colocadas lá no sistema. Okay? Com isso aí, eu agradeço a oportunidade. Eu espero que, numa próxima, a gente possa falar de outros temas que você já sabe que eu coloquei aí para a sua supervisão. Perfeito? Muito obrigado. E aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, obrigado aí pela companhia. Obrigado, Geraldo. Satisfação. Bom final de semana aí. Obrigado pela oportunidade. Dá um abraço em todo mundo aí da família Lamon, tá bom? Um abraço Obrigado. aí. Tchau, tchau. Tchau.